A gente vai começar, assim, começando bem pelo começo mesmo, queria saber o seu nome civil e o seu nome artístico é Carlinhos Maracanã, mas é importante saber também o seu nome civil, porque é uma pesquisa. O nome civil é João Carlos Fernandes Alves. João Carlos Fernandes Alves. E aí, Isso, obrigado. Agora que está também sendo registrado, pedir autorização para que eu possa utilizar na pesquisa, né, que é uma pesquisa de doutoramento, uma pesquisa acadêmica, se você perfeito. consente, tá ok. A metodologia aqui é uma conversa dentro da história oral, então vai ser uma conversa tranquila mesmo, a ideia é que flua mesmo, né? É, Eu comecei conversando com diversos artistas, volta e meia eu ouvia, né? Porque eu estou só há 6 anos em Porto Velho, e eu ouvia falar é, de Cabeça de Negro. Aí eu vi sua postagem lá no Facebook, eu falei, poxa, que bacana, alguém que era do Cabeça de Negro, vou tentar ver se eu consigo conversar com ele. Então, eu queria saber como é que foi esse movimento, se era só um grupo musical, você disse que também naquela postagem, você disse que também houve um movimento, né, de politização no sentido das demandas da negritude. Como é que foi esse início? o surgimento mesmo no Cabeça de Negro, ele se deu nos início dos anos 80, né? O Jesuá Johnson, o Bubu, tinha ido para Campo Grande fazer faculdade, e o Adaíde dos Santos, o Dadá, tinha ido para Manaus, só para fazer a faculdade, cada um na sua área. E, na época, na década de 80, os movimentos negros estavam explodindo no Brasil, né? O Negro, o Movimento Negro, MNU, São Paulo, Rio, Porto Alegre. E eles acabaram, dentro das suas faculdades, participando de movimentos. O Bubu, em Campo Grande, num chamado Grupo TEZ, que queria dizer Trabalhos e Estudos Zumbi, e o Adaídes, o Dadá, em Manaus, participava do MOAN, Movimento de Alma Negra. Então, em áreas, em regiões diferentes, cada um pegando o seu roteiro. E o Bubu e o Dadá, ambos sendo daqui da nossa região, logicamente, houveram alguns atritos naturais, né, de região, de comportamentos e tal. Aqui não se falava em movimento negro, aqui em Porto Velho, não se tinha essa discussão. Desculpa, até porque os negros que vieram para cá, para a Estrada de Ferro, não foi mão de obra escrava, né? Foram pessoas que vieram para desenvolver cada um na sua área, o pessoal que assentava trilho, o pessoal que capinava, o pessoal que colocava a parte elétrica, a postificação. Então, nós não tivemos quilombos em Porto Velho, nós tivemos o Alto do Bode, onde os barbadianos viveram, e barbadianos não quer dizer que eram todos de Barbados. Barbados era a peneira. Então, os negros vinham do Caribe, de várias regiões do Caribe, e iam todos para Barbados, e em Barbados se fazia peneira, separava o pessoal para trazer para cá. E neles vieram os Alumínios, os Clives, os Johnsons, e a maioria deles foram morar lá no Triângulo, lá em cima. Então, o pessoal chamava de Alto do Bode, porque era a parte alta da cidade, e o pessoal dizia que, como ninguém entendia o que eles falavam e falavam alto, eles bodeavam. Então, essa frase ficou, durante muito tempo, até muito ruim. O pessoal não gostava, eles não gostavam. Então, não se discutia a questão do negro aqui. E em 84, o Bubu volta de Campo Grande, já terminados os estudos, e o Dadá voltando de Manaus. Eles não se conheciam aqui de oi, oi e tal, a vida era só de longe. E, na época, tinha uma casa chamada Reza Forte Samba Show, do empresário do Rio de Janeiro, trouxe essa ideia do Rio, que era uma casa com um grupo de samba. Então, eram 8 ou 9 negros, negão no palco, tocando samba. Era uma casa de samba. E ele um dia foi lá, era o sábado, de 11 às 4, e ele foi lá um dia, vinha com essa ideia do movimento negro, que não se discutia aqui, vinha das brigas lá do Grupo Teix, começou a observar aquilo, começou a pensar em fazer um movimento, e aquele pessoal que estava no palco seria a parte musical.
né? Porque é um pessoal que já estava com a mão nos instrumentos, tinha tabaco, tinha bongô, tinha agogô, tinha tamborim, então os instrumentos estavam ali. E o Dadá, chegando de Manaus, lá do Moão, o Dadá tinha feito um show no Teatro Amazonas com relação à questão do negro. E ele, poeta, né? Ele compôs as músicas, tocava um violão, como ele diz, tocava só para me encantar mesmo, porque eu não sei acompanhar ninguém. Então, ele compunha as músicas para o espetáculo. E em 84 para 85, conversa, vai lá no Reza Forte, encontra ali, passamos aí para o Bar do Canto, um reduto, que é onde o pessoal se reunia, por exemplo, ali estavam os poetas, a moçada do teatro, a moçada da música, esse pessoal frequentava ali o Bar do Canto. E foi se desenvolvendo, É né? o mesmo Bar Então, do já se Canto, tinha é o mesmo Bar do Canto que Carlos existe até Gomes, hoje? É a Carlos... Cris, por favor. Carlos Gomes com Júlio de Castilho. Uhum. Tá? Ali. Então, o pessoal se reunia ali, e ali o pessoal falava de arte, de cultura, de música, de dança, discutia a cidade e tal. E então começou, e eu tocava no Reza Forte também, e fui convidado para ir para lá, começar a discutir como seria a coisa. Então, a priori, seria pegar o show do Dadá em Manaus e trazer para cá, e trazer para cá, e trazer para cá, para... Desculpa, é que está chegando gente aqui, a campanha Tranquilo. política. Depois você corta aí na gravação. Então, trazer para cá esse show já montado musicalmente. E o show, inclusive, não teve nem nome. Esse primeiro show não teve nome. Foi uma foto de um disco do Milton Nascimento, que era aquele LP, e a parte de trás tinha uma frase do Ferreira Goulart que dizia: só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. Então, esse era um poema dele, e aí a gente entendeu, o Bubu estava à frente da direção, junto com o Júnior Jones na parte musical e o Dadá com as músicas, de que seria interessante. Só que surgiu um dilema de que, sim, então já temos aí o show, já temos uma ideia do cartaz, já temos o período. Mas como será esse grupo? Que nome se dá a esse grupo? É um grupo musical? É uma banda? Né? E o Neguinho Orlando, que era um dos membros que tocava no Reza Forte Samba Show, que tinha vindo do Rio para essa casa, ele olhou assim e falou: qual é a ideia? Eu disse: não, para fazer um trabalho na música negra, começar a discutir a questão do negro. Ele falou: cabeça de negro. Então, o Bubu já tinha movimento ao invés de banda ou grupo, ele já tinha na cabeça que queria fazer um movimento, para não ficar aquela coisa de vai para uma casa, vai para um boteco, toca o samba lá ou toca a música lá e acabou. Então, ele queria fazer um movimento com várias vertentes. Então, ficou o movimento de criação Cabeça de Negro. Esse primeiro show foram as músicas do Adaídes, calcadas, focadas na questão do negro, né? De um modo geral, a África, Nelson Mandela ainda estava preso, Desmond Tutu estava naquela briga toda, o Winnie Mandela, a mulher do Mandela, brigando à frente do contra o ISIS-I, que era o grupo A Lança da Nação, que eles tinham para lutar contra o regime do apartheid. Então, tinha toda essa temática. E foi feito esse trabalho, e o local era o Teatro Municipal, que hoje não existe mais. O Teatro Municipal foi na Joaquim Nabuco, com a Duque de Caxias. Ali do lado foi, durante muitos anos, o jornal Estadão, e depois, na mesma quadra, funcionou o Diário da Amazônia. E na esquina, para o lado de cada Duque de Caxias, era o Teatro Municipal. Era comandada pelo professor Adair, que era um mestre de dança, né? E a gente conseguia agendar para fazer esses trabalhos. A partir desse primeiro, aí houve a reunião, quebra-pau, para ver quem que deixou de fazer isso, quem furou naquilo, enfim, o ajuste de conta, lavagem de roupa suja. E aí já surgiu a vontade de se fazer o segundo. Então, eu não teria cronologia aqui para te passar o nome de cada um. Eu lembro solto, né? Uma barca no Guaporé, nos tempos de João Barril, com um poema no bolso e uma arma na mão, vários títulos foram usados. Então, numa sugestão dos dois, do Dadá e do Bubu, ficou assim:
um show na questão do negro em nível mundial e um show na questão da cidade, que tem seus pontos, como Mucambo, né, que a gente tinha o Mucambo como um daqueles redutos isolados, discriminados pela classe social, porque era parte do lado de cada da linha, da divisória, né, da cidade de Porto Velho, que era a Presidente Dutra, que dividia a cidade para o lado direito do Rio, Estados Unidos, para o lado de cá, Brasil. Então, quem estava do lado de cá eram os pele curtas, como dizem até hoje, cutubas e pele curtas. Os cutubas são do lado de lá, que o pessoal dizia que era o pessoal que tinha mais dinheiro, e os pele curta do lado esquerdo, que era o pessoal que não tinha. Então, o Mucambo ficava do lado dos pele curta, mas o Alto do Bode ficava do lado dos Estados Unidos, porque era ali no Triângulo. Então, foi criado esse diferenciamento. Então, os dois começaram a focar em quem? Então vamos fazer um show voltado para a questão do negro nacional, Nelson Mandela prestes a sair ou não, Desmond Tutu ganhando o prêmio Nobel, enfim, aquela balbúrdia toda, Martin Luther King, lembrando coisa de Martin Luther King, o reverendo Jack Jackson tentando ser presidente dos Estados Unidos, então tudo isso entrava na questão. Mas daí vem a questão que você está buscando, professor, que é a questão da teatralização. A partir do primeiro foi só as músicas tocadas e tal, mas aí havia uma necessidade de começar a informar para as pessoas, de forma de textos, de que lá na frente viria uma música. Então, tinha um texto, falava sobre algo. Nós tínhamos a professora chamada professora Sueli, lá do Areal, ela era muito boa, ela fazia um jogral. Então, o texto, às vezes, o Dadá escrevia, ela mesma, às vezes, fazia o jogral, ela sozinha no palco, como se estivesse conversando com alguém, mas no texto em cima do tema do show. Então, vai vir aí, por exemplo, nos tempos do João Barril. Então, quem foi João Barril? Era um espaço, era um boteco onde se reuniam, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, havia um texto para isso. E, no início, foi em forma de jogral, porque não tinha tanta gente para fazer. Mas, na frente, é que começaram a entrar pessoas fantásticas, que somaram muito, e até isso chamou a atenção de algumas pessoas, que diziam assim, mas o movimento negro está cheio de branco, né? Mesmo, é o Bedote, é o Bado, tinha um cara chamado Risso, ele era funcionário da Ceron, violão fantástico que ele tocava, e era amigo do Bubu. Então, quando o Bubu colocou ele no grupo, no show, alguns membros do Cabeça de Negro foram contra. Pô, o cara parece um alemão, a gente vai falar de negro, vem esse alemão. E o Bubu já estava com o discurso de que não era por aí o caminho. A questão não era só conscientizar a questão do negro. A questão era fazer uma conscientização porque era um movimento de criação. Estava se criando algo para ser discutido. E isso ele apanhou um pouco para fazer, mas conseguiu. E tinha o Celso, amigo do Rios também da Ceron, que era um percussionista, fantástico. E a nossa percussão estava um pouco restrita, né? Estava o Nego Orlando, às vezes o Babá aparecia, um sambista nosso que aparecia para fazer um reco-reco, algum bongô. Mas a gente precisava de uma percussão permanente em cima do texto que a Sueli dava, tinha uns efeitos, né, para depois entrar a musicalidade. Então, o professor Bedotti contribuiu muito, a professora Ângela Cavalcante bastante, poeta amado muito. Nós tivemos uma menina chamada Sueli, se não me falha a memória, ela foi embora, ela era de Manaus. Depois teve um outro rapaz também que era de Maués, um músico também que era de Maués, também colaborou. Então, muita gente passou. O Cabeça de Negro teve os criadores, vamos chamar os pensadores da ideia, né, do que fazer. Agora participou muita gente, né, muita gente, gente que às vezes não aparecia, gente que nos ajudava com espaço. O Sérgio Valente, grande Sérgio Valente, apresentador de televisão, ele tinha um programa chamado Estúdio Aberto, que ele dizia que quando era o Cabeça de Negro era estúdio escancarado,
O negão chegava tudo suado, rindo, para ele não sabia de quê. Nós sabíamos do que a gente estava rindo, né? Ele dizia, não sei porque esses caras riem tanto, chegam aqui suado e rindo pra caramba. Então, a gente utilizou durante muito tempo mesmo, esse espaço do Sérgio Valente para divulgarmos. Era um programa muito assistido, para divulgarmos o evento. E tivemos a gráfica da prefeitura, o Brito, até hoje eu acredito que ele ainda esteja por lá, era outra pessoa fantástica, porque os cartazes eram feitos em preto e branco, né? Então ficava fácil rodar na gráfica da prefeitura, que não rodava colorido. Então entrava apoio prefeitura, direitinho, né? E o teatro era municipal. Então, quando a gente pegou o gosto pela teatralização, dizendo, poxa, é preciso que tenha essa parte, nossa, foram feitos, eu me lembro de um show que estava o pai do Ernesto, estava o Totó, e estava se falando de botecos. Então, nós colocamos esse povo no palco, bebendo de verdade mesmo, tomando uma mesmo. Eu era o dono do bar, eu era o balconista, então eu servia a cerveja, a pinga deles lá, e o papo deles ia rolando, era o papo deles, que era o texto da peça. Então, uns falavam um pouco mais baixo, outros falavam um pouco mais alto, e o público tinha que fazer realmente silêncio para entender o que cada um estava dizendo. Saiu um palavrão naturalmente, né? Lá pelos Beatles, lá pelo Totó, saía um palavrão. Aí, na sequência, vinha a parte musical, as composições que faziam parte daquele tema, mas eles continuavam no palco, batendo o papo deles e bebendo. Às vezes um dizia assim, rapaz, eu tenho que ir no banheiro, senão eu vou me urinar aqui. E aí descia, cruzava aquele corredor do teatro para ir lá atrás, para ir no banheiro, e acabava fazendo parte do espetáculo, né? E assim foi com os outros espetáculos, alguns um pouco mais difíceis. O Bubu teve lá uma visão lá dele, doida lá, que era com um poema no bolso e uma arma na mão. E ele passou essa ideia e ninguém entendeu, nem eu, nem o Dadá, nem o Júnior, mas do que trata com um poema no bolso e uma arma na mão. Aí ele disse que tinha tido uma visão, ou visto alguma coisa, não sei, que um soldado atirava num cara na guerra, aí encostava para ver se o cara estava morto e tinha um pedaço de papel no bolso do soldado. E ele pegava esse papel e era um poema do soldado pedindo para que a guerra acabasse. E ele com o poema no bolso e uma arma que estava na guerra, né? Morto pela arma, pedindo paz. Aí a gente foi para a compreensão do texto que seria desenvolvido e, logicamente, as músicas. Aí eu já estava passando, já estava compondo, não era mais só o Dadá foi praticamente no primeiro show, todas as músicas foram dele, no segundo ele fez algumas, mas eu também passei a compor dentro do tema que se trazia, né? Ou da cidade, quando eles me passavam o que era, o que acontecia em determinado local, ou em nível nacional, que a gente acabava se informando, não tinha celular, não tinha essa facilidade toda, mas a gente conseguia, tinha as revistas na época, a Isto É, trazia muita matéria, eu tinha uma revista que tinha uma foto muito bonita da Winnie Mandela à frente, aquela multidão de negros na África do Sul com o braço levantado, o Mandela ainda preso, né? E aí a gente fez Soltem Mandela, né? Eu tinha uma frase que eu dizia assim, salve ela, a esperança dessa gente está na força de Mandela. Era ela à frente, pedindo para soltar o marido, né? Tem no rosto a beleza, na cabeça um ideal, o seu corpo é uma muralha, suas mãos condenam o mal, o seu grito é pela força que comanda o amor. Os seus olhos lagrimando já demonstram sua dor. Seus irmãos estão lutando para esse sonho terminar. Ver o amor vencer a força, ver o negro triunfar. Oi, 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 salve ela. Era um afoxé, né? E Bonito. aí, esse show, se não me engano, foi no Carmela Dutra. Então, Se não me engano, esse show foi no Carmela Dutra. cada show havia composições novas, praticamente. Não repetia, a gente não repetia. Cada show era uma composição nova, não entrava, mesmo que você tivesse algo que numa música puxasse aquele tema, o Bubu dizia, não, gente, é novo, vamos.
A gente não tinha... O ruim foi que a gente não tinha como gravar isso à época, né? Quer dizer, algumas músicas ficaram na minha cabeça que eu fiz, algumas na cabeça do Dadá. Conheço trecho de algumas das dele, ele conhece trecho de algumas minhas. Talvez se juntássemos, talvez até conseguíssemos fazer 2 ou 3, né, os misturando. E eu me lembro que há poucos dias ele perguntou se eu tinha alguma coisa ainda dos folders, que a gente fazia folder, fazia cartaz do Cabeça de Negro. Mas eu falei, Dadá, poxa, muito tempo, foi em 95, depois veio 96, 97, mas a gente não tinha. Nós tínhamos um colega nosso que era fotógrafo, chamava Paulinho da CUT, mas o Paulinho era um 7.1, depois a câmera dele não tinha filme, mas ele pedia dinheiro para o filme que era para tomar cachaça. Aí ele dizia, pô, compadre, eu tenho que comprar o filme, tem que comprar o filme. Aí o Bubu ia lá, metia a mão no bolso, ou eu, o Dadá. Compadre, tá tudo pronto, compadre, tá tudo pronto. Tá. Rapaz, quando a gente parava, Paulinho, bora fazer lá um levantamento sobre qual material que tem, não tinha nada. Pô, cara, ele falava assim, pô, cara, acho que deu algum problema na máquina. Não tinha, era o filme. Ele bebeu o dinheiro do filme todinho. Cara, Mas fazia parte, né? Ninguém entrou numa com ele nem nada, mas a gente ficou chateado. Pô, estamos sem registro disso aí. E graças a Deus que dias desses o Vrena encontrou um cartaz, o primeiro cartaz do Cabeça de Negro, e postou. Eu fiquei muito feliz. Poxa, Vrena, fantástico. Ó. Nenhum de nós tem um daquele que a gente distribuía, o negócio era botar na rua, né, para ver. E por incrível que pareça, aquela época, o teatro lotava, mas lotava mesmo, lotava mesmo. A gente, é interessante, não tinha, era o único teatro que tinha na cidade, não tinha outro. Os espetáculos teatrais dos nossos atores, o Jango, o Juruna, a Sueli Rodrigues, o pessoal produzia, às vezes produzia na casa de alguém, num quintal, numa lanchonete e tal, não utilizavam muito aquele teatro. E nós tomamos de assalto, porque era a casa e a cara da gente. Era um teatro, se não me engano, 100 pessoas, talvez menos, não me lembro, talvez 100 pessoas acomodadas. Tinha a sala lá em cima de iluminação e sonorização, mas não funcionava. Então, a gente trabalhava com o som que a gente levava, né, de palco, o som de show, e que servia também para a parte teatral. E foi um teatro, realmente, o prédio está lá até hoje. E vamos ver se agora, aí nessa campanha, todo mundo aí falando em resgatar a cidade, resgatar a história, tem aí a Cristiane, tem o Pimentel, são daqui, o Eider Brasil, são candidatos que são daqui, podem até não lembrar do espetáculo Cabeça de Negro, mas vai lembrar que tivemos um teatro municipal aqui, que isso pode ser levantado, ver o que precisa ser feito, porque eu não vejo nada nessa área impossível. Nós esperamos 20 anos pelo Teatro do Estado. E olha o que acontece hoje. Você não tem espetáculo, você para shows, você não foi formado público para frequentar o teatro, diferente da nossa época lá de 95, que a gente não precisou formar público, o pessoal sabia que era o Cabeça de Negro, ia para lá, não era pago, era gratuito. Então as pessoas iam. A gente fazia divulgação lá com o Sérgio Valente, que era a maior divulgação, e na Rádio Caiari. Na época, o Everton Leone era da Rádio Caiari Parecis, abria também um espaço para nós na Caiari Parecis. E lá a gente fazia o convite para as pessoas. Houveram pessoas que compuseram também, o Silvio Santos, o Bainha. O Silvio contava algumas histórias da vida dele. E quando a gente trazia um tema de Porto Velho, a gente utilizava aquele texto que o Silvio contou, aquela história, aquela coisa engraçada, aquele fato que ocorreu lá em 1950, 1940 e tal. A gente inseria isso para quê? Para poder focar que a cidade tinha uma história e o espetáculo ia mostrar essa história. Então, foi muita coisa. Nós falamos sobre uns programas de rádio que existiam. Nos tempos, um show que nós fizemos, nos tempos do rádio, um show de variedades. Nós estávamos falando sobre os programas de rádio que tinha à época, na Rádio Caiari, que era a rádio mais forte, né? Que nós tivemos, a primeira, a AM, era mais forte. Tinham as rádios soltas, né? Mas a Rádio Caiari era a rádio mais forte, com frequência e tudo. E tinham programas interessantíssimos, né?
aviso para o interior. Então, o pessoal aqui, o cara aqui em Porto Velho dizia: alô, dona Chiquinha, lá no Baixo Madeira, lá em Calama, nós gostaríamos de dizer que a sua tia faleceu, mas o corpo já está chegando aí. E era desse jeito que era a comunicação, está entendendo? O outro dizia: olha, a senhora, seu Antônio, sua filha veio para cá para o hospital fazer os exames, infelizmente, ela foi para a UTI e não está passando bem, mas que Deus abençoe. Pô, o cara está lá em Calama, mandou a filha para cá, e isso ia no rádio, chegava no rádio lá. E a gente colocou isso no palco, no Cabeça de Negro, a gente colocou isso com texto. Então, o show, nos tempos do rádio, um show de variedades, tem umas 4 ou 5 músicas minhas, acho que tem do Orlando, não me lembro, tem outras composições, mas esse foi um bem, bem grande na parte teatral. E teve um fato que ocorreu e que ajudou, é que o som que a gente utilizava era do vovô. O vovô é o baterista mais antigo, praticamente mais antigo aqui da cidade de Porto Velho, e ele tinha um som. Só que o som do vovô era aquele som, né? A caixa pesava 500 quilos, o alto-falante era de 20 centímetros. Então, aquele som rachado, quebrado. E num dos shows desse que nós fizemos, todo mundo no palco para entrar e o som não ligava. Então, a plateia quieta. E o vovô mexe em fio para cá, mexe e nada, e mexe daqui, mexe dali, tira e passa fita isolante, passa durex, e passa cuspe, e vai não sei o quê, e nada do som sair. Num determinado momento, estava um silêncio geral, até a gente no palco já preocupado, já, poxa, já está dando aí mais de 20 minutos. Aí daqui a pouco faz tom, aí para. Aí fica um olhando para o outro. Aí ele faz sinal de que pode pegar o microfone. Aí, eu não me lembro quem foi, eu não sei se foi o Dadá, se foi o Bazinho, se foi o Mado. Alguém estava no palco e disse: estivemos fora do ar por falta de energia elétrica em nossos transmissores. E isso era o que dizia o cara da rádio quando faltava luz na rádio. Aí eu me lembro que a dona Inês, ali do Tacacá da Inês, Tenreiro Aranha com o Dom Pedro, ela estava na plateia, mas ela deu uma gaitada daquelas tão gostosas, aquela risada assim de beiradeira, né? Era assim mesmo que acontecia, que ele pareceu para alguns que fazia parte do espetáculo. E não, o vovô não conseguia arrumar a porcaria do som dele. Então, isso fez parte também do espetáculo nosso, né? Nesse formato. Depois a gente terminava o show, no dia seguinte a gente ia para o sítio do Bubu, lá no 5, lá no caminho que vai para o cemitério, e lá a gente ficava lembrando das histórias, um esculhambava com o outro, e sorria, aquela briga, aquela coisa toda. Mas isso ocorreu, né? E foi, Pode falar. então, o Cabeça de Negro foi dos anos 80 aos anos 90? Ou só nos... Não, foi assim. Ele foi pensado em 83, 84, porque foi quando o pessoal... Eu cheguei em 82, do Rio, não conhecia ainda ninguém. Os meninos ainda estavam na faculdade, o Bubu em Campo Grande, o Dadá em Manaus, mas aí de imediato não se mexeu com isso, né? Isso foi ganhando corpo, até que chegou-se à conclusão de que agora dá para fazer. Já estava todo mundo junto, o Cabeça de Negro, o Reza Forte Samba Show já tinha acabado, né? Alguns tinham ido embora, o Neguinho Orlando tinha ficado. Eu não vim com esse grupo, eu já tinha chegado aqui, eu já tinha vindo de mudança. Então a gente foi amadurecendo, e o Bubu era um cara muito difícil, porque ele acordava com uma coisa na cabeça e não aceitava mudança. Eu me lembro de um diretor diretor de teatro, até na aula de dança, me foge o nome dele agora, um carequinha baixinho, uma fera, fez o mundo inteiro. E ele dizia isso também, que ele saía com o formato de um espetáculo na cabeça, e mesmo que chegasse o melhor bailarino e dissesse: olha, tá difícil fazer esse gesto, que tal esse? Ele não admitia, porque era aquele que ele tinha pensado. Até o cara ir à exaustão. Lenny Day, era o nome dele. Ah, Lenny o Day, Lenny Day baixinhozinho, careca.
Lembra? Do Dizzy Croquete. Exatamente, Desi Croquete, exatamente. Aquele grupo que fez tocou o maior rebu nos anos 70, 80, virou o Brasil de cabeça para baixo. Né? Sim. Ele mesmo. Eu estava assistindo um dia desse aí na Cultura FM, uma entrevista dele, eu me lembrei. Aí ele mostra, né, a rapaziada toda fazendo, a moçada se transformando, os drag queens da época, né, todo mundo. E eu me lembro que ele disse isso. Eu me lembro, de rapaz, é o Bubu. O Lene baixinho, branco, claro, e o Bubu negão alto, mas era igualzinho. Então, houve muita demora até que ele disse, não, então vamos fazer. Então, assim, eu não tenho o período correto, mas, se não me engano, o projeto durou mais de 2 anos, mas era assim, não era um espetáculo por mês, era da cabeça dele. Então, primeiro saiu com as músicas do Dadá, ele estava, antes de terminar o palco, ele já estava pensando no outro. E, às vezes, era para 15 dias, 20 dias. Uau. E eles chegavam cobrando. E aí, cadê a música? O tema vai ser esse, cadê a música? Cara, eu ainda estou assimilando o tema ainda. É igual o presidente de escola de samba te dá o tema da escola de samba de Maracanã, tá aí, o nosso tema vai ser esse. Amanhã tu me entrega. Pô, deixa eu ler primeiro, deixa eu conceber o enredo do que se trata, né? Porque o cara lê 2, 3 livros para escrever um enredo, o carnavalesco, aí ele pega, no máximo, 3 folhas e reduz aqueles livros que ele leu, passa para o compositor, para ele definir aquela história toda em 30 linhas. É uma coisa de louco. O compositor de samba enredo tem que ser doido. Por isso que eu não sei que eu não sou bom da cabeça. O cara lê 2 livros, transforma em 3 folhas, passa para ti para transformar em 29 linhas. E não pode passar. 32 linhas, o samba já está grande demais. Não dá o retorno. Então, ele pedia assim, olha, o próximo show vai ser dia tal. Aí você tinha, qual é o tema? Nos tempos de João Barril, a Casa das Canetas, não sei o quê, o Triângulo, o Mucambo, o Areal, sei lá, o que fosse lá. Né? Desmond Tutu recebe o Nobel, não sei o quê, a Frelimo, né? Frente de Libertação de Moçambique, morreu o presidente e a mulher dele, ela foi esposa, a mulher dele foi esposa do Mandela, né? Depois que o Mandela saiu, separou da Winnie Mandela, ele casou com o ex-presidente da Frelimo, como é? Samora Machel. Samora Machel era o presidente da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e ele tinha morrido, a gente fez um trabalho em cima da Frelimo. Aí, depois de anos de separação do Nelson Mandela, ele acabou casando com a esposa dele, do Samora Machel. Aí teve histórias também. Então, tinha muita coisa, se lia muito. E as revistas eram fundamentais, porque a gente não tinha internet. Então, as revistas que hoje muita gente critica, Isto É, a Veja, eram as referências que nós tínhamos para saber o que estava girando no mundo. Né? Não tinha essa facilidade do Google, internet. E, através daquilo ali, daquelas leituras, a gente ia desenvolver. Então, pegava o Adaídes, que é a parte poética, para escrever canções ou bolar textos, né? Para os diálogos. Aí pegava o Júnior Jonso, que era a parte de harmonia, para sentar com o Maracanã, ver as músicas e fazer harmonia. Depois voltava, ia com o Celso para criar os efeitos e a percussão. Então, era uma coisa de doido, mas às vezes era 20 dias. Aí, às Então, vezes, outro show demorava um pouco mais. Pode e falar. foram muitos shows, então, não é? Foram muitos shows, foram muitos shows. Eu estava um dia com o Dadá, eu vou até, depois você me retorna, o Dadá me pediu um dia desse, agora eu não vou lembrar que a campanha tomou conta do Sim. HD da cabeça, mas ele me pediu, Maraca, me orienta aí, pô, eu estou perdido, pelo menos lembra o nome de 5 shows. Eu me lembro que eu mandei talvez 8, que eu me lembrava o nome, o título, né? O nome do show. E eu me lembro que eu mandei para ele. Ele falou, pô, Maraca, isso aqui já me ajuda. Ele ia fazer, ele estava querendo fazer não sei o quê, não sei se era para mandar para os amigos em Manaus, e ele ia fazer isso aí. Mas eu tenho salvo no zap dele que eu enviei, depois eu enviei para ti, Ah, tá? ótimo. O nome de alguns. E aí, às vezes ele lembra de um que eu não lembrei, né? Eu não sabia te dizer quantos foram. Por quê? Porque se fosse mensal, ficaria fácil. Não, uma vez por mês tinha show, de 90 e tanto, tal, da X. Mas não era assim. O negão acordava doido, ó, daqui a 15 dias tem outro show. Mas, Bubu,
Vamos, não pode parar, porque senão não sei o quê, porque senão... E engraçado é que a gente não tinha dinheiro e não cobrava ingresso, nem para depois tomar uma, nem para depois dizer, agora vamos parar de tomar. A gente tomava cada um com o que tinha do seu salário, né? Caramba. Aí o povo saía do teatro e a gente tinha um botequinho bem em frente, bem na Duque de Caxias, numa calçada era o teatro, na outra era um barzinho. Era um senhor com um rapazinho novo. Então, ali era a nossa salvação, porque era um bar que atendia ao povo do jornal O Estadão, que era na esquina também. Então, o pessoal do Estadão saía, o Alberto Johnson, aquela moçada antiga de jornal, né? Saía para lá. Então, a gente começou a frequentar, a gente tomava cerveja também, e o cara ficou, olha, amanhã, ó, sábado vai ter, domingo vai ter show, sexta vai ter show. Opa, então... E a gente ficava ali, mas a gente não cobrava, né? Uhum. Não entrava recurso, porque a gente rodava os cartazes e os folders na prefeitura, usava a mídia que tinha dos programas do Sérgio Valente da rádio, que eram as mídias fortes que nós tínhamos, e ia para o pau. Cada um tinha o seu salário, cada um tinha lá, recebia o seu, e dali a gente tirava para... E ninguém triste depois, ninguém reclamando que não tinha dinheiro para isso, para aquilo, muito pelo contrário. As Então, essa ações, é mais ou menos... Ah, pode falar. então, era um movimento, digamos assim, artístico, político-artístico, né? Mas as Isso, ações eram os próprios shows, né? Ou havia isso. outras intervenções no sentido de formação ou não? Era o próprio Não, nós fizemos muito. Inclusive, eu participei de, o pessoal chamava de palestra, mas como eu não tenho formação acadêmica, eu chamava de bate-papo. Eu fiz show. o NIR, eu fiz a Faro, eu fiz, São Lucas não tinha ainda, eu fiz quatro faculdades com a palestra sobre a rota dos escravos, o negro no Brasil. Fiz. Eu fui em escolas de ensino médio, perdi as contas. Eles faziam uma Semana da Consciência Negra, Uhum. calcadas no que a gente fazia, anunciava, eles viam na televisão que ia ter o show, viam a entrevista que a gente fazia com o Sérgio Valente, e aí os professores começaram a mexer também. Então, na Semana da Consciência Negra, no dia 20, então eles exigiam que os alunos fizessem pesquisas para fazer um trabalho. E, geralmente, eu ia, porque a paciência do Bubu e do Dadá era terrível, que eles já vinham de movimento negro, um de Manaus, um do Campo Grande, eles diziam que não tinha mais saco. Então, o Jorge era o policial, ele era policial civil, e às vezes não tinha tempo. E o Júnior era professor, dava aula no Murilo Braga, né? Até pouco tempo ele deu aula lá. Então, sobrava para mim. Então, eu ia, eu conversava com os professores, eu dizia, eu só venho fazer um bate-papo com os alunos se a matéria valer nota para o final de ano. Porque, às vezes, o aluno estava com dificuldade em alguma matéria, e aquele trabalho que ele fosse desenvolver com mais empenho sobre o negro, pudesse recuperar a nota dele para que ele passasse de ano. Isso foi uma determinação minha para participar nas escolas. Eu fiz Major Guapindaia, eu fiz Escola Brasília, a Escola das Irmãs aqui no Pedacinho de Chão. Foi muito, eu fiz muito. E fiz faculdades também eu fiz. Não me foge agora, mas de 4 a 5 faculdades e escolas eu perdi as contas. Então, eles começaram. E aí eu passei a usar a frase do primeiro show, que era: só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. Senão, não seria justo cantarmos. Então, a gente, com essas palestras, a gente estava dando sequência ao poema do Ferreira Goulart, dizendo: só é Uhum. justo se você levar isso para frente, que outras pessoas continuem fazendo. Sim. Então, esse objetivo nós atendíamos. Então, Tinha um... Pode falar. houve então uma inserção social bastante grande, né? Porque os shows levava muita gente e esse trabalho depois com a juventude, por exemplo, que você fez, fazia com que irradiasse ainda mais a pauta da negritude, né? Exatamente. Inclusive, não tem... Foi, acho que um pouco antes da pandemia braba, houve um show no mercado cultural com um grupo chamado Quilomboclada, que é um grupo de uma rapaziada mais nova que a gente, mas também com um pouquinho de idade, 35, 40,
que eles abrem o show deles dizendo que foram influenciados pelo Cabeça de Negro lá atrás. Eles abrem e dizem, aí o Dadá estava, eu não estava nesse dia, o Dadá estava, o Dadá foi chamado no palco para se apresentar como membro do Cabeça de Negro, e eles evidenciaram, pediram salva de palmas, parabenizaram e cantaram as músicas em homenagem àquele trabalho que a gente fez lá atrás. Então, só é justo cantar se o canto arrasta consigo. E isso foi feito. Esse trabalho foi feito. Tá vendo? Então, algumas pessoas a gente encontra hoje e fala, poxa, bicho, pô, era bom que pudesse voltar o Cabeça de Negro. Não, o Cabeça de Negro não foi feito para ir depois voltar. Ele foi feito para ir e ir embora. Dali, passar para os jovens, que a gente chamava de pequenos zumbis, né? Foi um título dado por um escritor, me fugiu agora, meu Deus do céu, tanta gente para lembrar de nome, mas um escritor conhecido, um negro, estudioso, muito estudioso, conhecido, e ele usava, depois eu lembro o nome dele, uma outra hora eu lembro, depois eu te lembro e passo no livro dele, que ele sempre usava esse termo, pequenos zumbis. Eu fiquei, poxa, pequenos zumbis, que era essa ideia, né, da libertação que Zumbi fez em Palmares, mas não especificamente para negros. Todos aqueles que viviam em Palmares, todos aqueles que eram discriminados pela coroa portuguesa e pelo governo, fugiam para Palmares e lá eram acolhidos. E lá Zumbi dividia. Todos vão plantar e todos vão colher. A sobra da colheita será dividida entre vocês. E o que sobrar entre vocês é para busca de armamento lá embaixo. Então, sobrou do seu, junta e vai lá na manha para comprar arma para lutar contra esse povo que vem contra a gente. Não tinham as armas que os caras tinham, lógico, era na base da lança, né? Da lança, do facão, do terçado e tal. Mas alguma coisa se tinha. Então, eles roubavam, às vezes eles matavam, e roubavam as garruchas, né? As espingardas, e ia lá embaixo buscar pólvora para poder tentar se defender. Então, esses eram o que eles chamavam de pequenos zumbis, que a gente passou a usar. Então, quando eu ia fazer essas falas minhas, esse bate-papo nas escolas, eu dizia, bom dia, pequeno zumbi, bom dia. E eu insistia de que algumas professoras queriam era que eu fosse com os alunos e preparasse-os para eles fazerem o trabalho. Eu digo, não, eles vão pesquisar, eles vão atrás de revista, vão pegar a revista da mãe, revista de moda, onde tiver uma negra lá com cabelo, onde tiver uma mulher com cachinho, vai lá e recorta, onde tiver uma frase, vai lá e recorta, onde tiver uma imagem. E eles foram fazendo. Alguns fizeram até aquelas maquetes de isopor na cabecinha deles, que ali seria Palmares, né? Então, eles perguntaram, tio, como é que era? Eu digo, aí eu posso dizer, era em forma redonda, como os índios fazem, né? Só que você fazia num território maior, porque aí você fazia os vários quilombos, né? Agualtetume, Palmares, Macaco, vários quilombos, e eles estavam num raio, né? Num diâmetro, né? O índio faz ali a ocara dele, né? E a casa grande deles lá, né? Então, no caso do Palmares, então alguns fizeram maquete e levaram, e muitos conseguiram nota para passar no final do ano, e isso deixava a gente muito satisfeito. Carlinhos, Até hoje ainda eu tenho, pode falar. Você é carioca, né? Você disse que veio do Rio. Sim, eu sou guanabarino, nasci no estado da Guanabara, Estado da e não Guanabara. era Rio de Janeiro ainda, é guanabarino, carioca da Guanabara, em 1952. Cheguei aqui em 82. 82. Acabava de virar estado, né? Que o estado é de 81. Isso. Deixa eu te perguntar, assim, você vindo do Rio de Janeiro, um dos estados também com o maior número de negros e negras, né? E aqui em Porto Velho, em certa medida, tinha um diferencial, porque essas famílias negras, porque como elas vieram de colônias inglesas, Isso. basicamente, eles tiveram, digamos assim, com muitas aspas aí, talvez um status diferente. Como é que você via Isso. a aceitação do movimento naquele momento, o Cabeça de Negro, se foi tranquilo, ou havia também muitos preconceitos ou não? E de lá para cá, avançamos ou não avançamos na pauta da
nas pautas da negritude. As famílias que vieram da região do Caribe, 99,9% eram batistas, né, da Igreja Batista. Então, eles não faziam discussão sobre cor de pele, sobre negro, sobre branco, sobre escravidão, nada. O papo deles era a igreja, Deus, ler a Bíblia e tchau e benção. Então, com exceção do Bubu e do Dadá, da família Johnson, mas nenhuma família se envolveu. Nenhuma. Nem os Alumínio, nem os Chocnes, nenhuma família se envolveu. Eles tinham conhecimento, eles viam o que a gente estava fazendo, às vezes passava, a gente estava no bar discutindo. Só por estar no bar já não concordava, mas a gente estava no bar discutindo, bolando o texto e tudo, e eles não participaram. Tivemos também, diz que entendiam que não era necessário o Bubu, o Dadá, o Maracanã, falar de racismo, porque ele, a pessoa que estava nos vendo, não era racista. Mas eu dizia para ele, mas você sabe que existe o racismo? Ah, mas isso é uma idiotice, mas você sabe que existe? Sei, então, pronto. Por isso é que nós lutamos, porque nós sabemos que existe e nós, com a pele mais escura que sofremos. Com o passar do tempo, isso ainda tem, você acompanha, você vê que vira e mexe, até jogadores conhecidíssimos, jogadores famosos da Europa e no Brasil também, sofrem discriminação, jogam banana, fazem menção de macaco. Aqui no Rio Grande do Sul, aquela torcedora do Grêmio, e teve uma questão também em Goiás, se não me engano, e por aí ainda existe sim a discriminação. Agora, por ela ter, pelos movimentos negros à época, que eram extremamente radicais, eu até gostei quando o Bubu trouxe a proposta do movimento para cá, que o grupo Teise, em Campo Grande, ele era da pesada, não era questão musical, não era questão teatral, era questão de confronto, de bobear, pegar em arma. O de Manaus já era mais poético, pela região, né? Pela questão do ribeirinho, pela sensibilidade dos índios, proximidade, né, entre índios, ribeirinhos e brancos. A coisa foi mais light, mais Campo Grande e restante, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, o movimento MNU é pesadíssimo, talvez maior do que o de São Paulo, porque o Sul acha que não é Brasil, né? Os sulistas acham que não, o gaúcho acha que não é brasileiro, né? Já queria a separação naquela época, imagino, mas ainda continua. Mas o movimento negro lá é muito forte, então vira e mexe acontece, como acontece em outros lugares do Brasil e do mundo, mas já não é como antes dos anos 80, 90 praticamente, que os movimentos negros começaram mesmo início dos anos 80 e se firmaram até 88, 89, por aí. Porque em 88 houve o centenário da morte de Zumbi. Nós até comemoramos aqui. Então, houve no Brasil inteiro, houve muita comemoração, né? Mas aí, depois, se começou a se discutir. Por quê? Porque antes que se celebrava no Brasil era o 13 de maio. Né? Era o 13 de maio, aquela libertação dos escravos e tal, papapá. Aí os movimentos negros mudaram essa história. Não tem nada a ver com 13 de maio, não. A data é a morte de Zumbi, porque lutou e tal, e conseguiram desmistificar um pouco. Como o 13 de maio tem muito a ver também com os pretos velhos, o pessoal da Umbanda, né? Então o 13 de maio ficou mais calcado na questão do Dia dos Pretos Velhos. Aí ninguém reclama, porque quem gosta do terreiro vai lá, acende sua vela, vai lá, conversa com o vovô, com a vovó, e ficou menos. Mas era difícil, porque a pessoa dizia, não, mas o 13 de maio a princesa Isabel libertou os escravos e tal. Aí o pau quebrava. Ah, quer dizer que eu tive que ser libertado por uma branca que surgiu porque os ingleses começaram a cortar os alimentos, os benefícios que vinham para o Brasil, enquanto o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, e vocês querem que a gente agora fique obrigado por vocês abrir. Então, isso aí foi pesado, foi pesado. Hoje em dia continua, existe o racismo ainda assim, está introspectável numa frase, num gesto, está entendendo? Que às vezes a gente deixa passar, não vale a pena, porque você sente
que é a ignorância. A ignorância que eu me refiro não é a burrice, é o ignorar, desconhecer, não saber. Então, não tem a ver com a burrice. Fulano é ignorante. Ignorante porque ele ignora, ele não sabe. Então, ele precisaria conhecer para poder falar a respeito. Então, existe, às vezes, uma frase solta. Pô, negão, falei negão aí, mas desculpa aí. Não tem porquê, desculpa aí. Entendeu? Não tem porquê, mas por quê? Porque antes, você chamava um nego de negão, o cara caía de pau. Por que, negão? Eu tenho nome, meu pai me batizou, e era desse jeito. Aqui também foi assim. No início, por quê? Porque veio um de Manaus e um do Mato Grosso. Só que aí começaram a chegar outros de outras regiões e fazer parte, mas já vinham com outra visão, com outro conceito de que era o movimento negro. E para eles, a gente era muito suave porque trabalhava o teatro e a música. Eles queriam era pau e para cima. Nós conseguimos tirar um gerente do Bradesco aqui, acho que era Bradesco, Banespa, acho que era não Banespa, não tinha o Bradesco, era o Banespa, por um ato de racismo com uma funcionária do banco, né, preta suja, uma coisa assim. E uma outra pessoa ouviu, aí fizeram a denúncia, a gente partiu de pau para a agência e exigimos que o cara fosse transferido. E ele foi transferido. Então, tivemos também ações nesse sentido, da defesa da luta, né? Da defesa da luta, de partir para o confronto verbal e dizer que não é por aí, não é como vocês estão pensando, não. E foi. Hoje em dia, ainda tem muita gente aí fazendo. O professor Chiquinho faz um trabalho excelente no Murilo Braga, com os alunos dele. Ele criou o Mucambo Cultural. Ele pegou a garotada do Mucambo, começou a trabalhar essa questão do que é um Mucambo, o que quer dizer Mucambo. Mucambo, moradia de escravo, moradia de negro, dos mais pobres e tal. Então, vocês precisam conhecer um pouco sobre isso. Aí fazer trabalho, criar instrumento, tocar instrumento, compor, aqueles que sabiam escrever direitinho, escrever frases como se estivesse fazendo um livro. Então, ele faz um trabalho excelente, o professor Chiquinho. E temos outros aí que deram continuidade. Na Zona Leste tem uma professora, na Zona Sul tem dois rapazes que também fazem. Inclusive, a capoeira, ela aqui em Porto Velho, ela era vista só como luta, só como luta. Ela não era vista como dança. Os mestres de capoeira não tocavam na questão dança, tocavam na questão luta. Era a defesa, se defender do cara que estava com facão. Você não tinha arma, então se defendia com o quê? Uma rasteira, um S dobrado, um AU, uma pescoçada, os golpes, né, da capoeira. E nós também entramos dentro da capoeira para poder conversar com os mestres de que não era bem isso. A gente fazia a passeata de Zumbi, no Dia da Consciência Negra, saía da Praça Marechal Rondon, subia a 7, dobrava na Marechal Deodoro, voltava pela Carlos Gomes e acabava na 7. No dia 20 a gente saía, comemorando o Zumbi. E a gente fazia uma roda, uma grande roda, a 7 de setembro fechada, fazia uma grande roda e convidávamos 3, 4 academias de capoeira para jogar. E cada mestre tinha que chegar e explicar qual era a visão dele da capoeira. Muitos não queriam falar em dança, né? Muitos não queriam falar em dança. Mas para ela se tornar uma luta de defesa, você tinha que ter o jogo do corpo dançando para saber que com a velocidade que você jogasse o corpo, uma pesada que você desse no pescoço do cara quebrava. Né? A gente chama de bênção, aquela que você vem com os pés e bate no peito do cara. Uma bênção bem dada joga o cara a 2 metros e quebra a coluna dele. Uma rasteira bem dada faz o cara bater de cabeça e quebrar o crânio. Então, da dança, às vezes um atingia o outro sem querer e doía. Então, eles começaram a ver que, opa, peraí, o capitão do mato vem para cima da gente com um chicote e vou fazer como? A hora que ele mandar eu seguro aqui, lá vai uma pesada no peito, lá vai um pescotapo, lá vai um pescoção e ele está no chão. E lava no matagal e foge para Palmares. Entendendo? Então, tudo isso também houve. Então, a passagem também dos grupos de capoeira, tanto o mestre Choroquinho, como o mestre Natanael, como o mestre Igor Silveira, todos esses chegaram a passar com a gente pelo Cabeça de Negro e faziam parte,
e subiam no palco, tinham shows que acontecia, que tinha participação da capoeira, tinha show que acontecia que tinha participação de terreiro. Apesar do Bubu ser evangélico e o Dadá ser um católico, o Dadá estudou para ser padre. Mas o tema pedia. Então a gente sempre tinha, ninguém colocava um alguidar, acendia uma vela preta para não assustar, mas estava inserido ou numa frase, ou numa vestimenta, entendendo? Ou num toque, ou do atabaque ou do berimbau, que eu também tocava berimbau, então o Celso ficava fazendo o toque de um orixá e eu fazendo o toque de capoeira no berimbau. Era para jogar os dois, dizendo, um vem daqui, o outro vem para aqui, os dois estão juntos. Então, isso também aconteceu. Maravilha. Eu moro em São Paulo, morei em São Paulo desde a minha infância, desde os 10, 11 anos, e eu via também o movimento hip-hop nascer, né? E vi o pessoal levar borrachada da polícia só por estar dançando. Sim, O hip hop. isso. Mas é bonito que isso que você está contando, essa história, né? Essa diversidade do movimento negro no Brasil, inclusive essa contradição de um que vem de uma luta, digamos assim, mais radical, Isso, um outro mais poético, né? E que aqui se misturou. E essas isso. ações diretas também é muito bonito, né? O trânsito com todos os artistas era tranquilo? Como é que era? Porque, pelo que você fala, havia realmente, inclusive, contribuição das outras linguagens. Sempre foi muito tranquilo, porque o movimento não foi criado com bases no que acontecia em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, da forma radical, que eu nunca critiquei, porque o momento era propício, a época, não dava para você só subir no palco, como o Abdias do Nascimento, né? Criou o grupo de dança, o primeiro grupo de dança negro, né? Ele criou, mas só que ele com discurso para cima, como o Nelson Mandela fazia. Nelson Mandela ele tinha o Lança da Nação, que era o grupo armado. Ele tinha o pessoal, o professor, advogado, que ia para o argumento com o governo, com o juiz, com o procurador, com o promotor, com o vice-governador, com o prefeito. Só que atrás dele tinha um grupo armado. Então, caso os caras resolvessem invadir uma comunidade, porque não queria, que não era para 10 horas ir para dentro de casa e não tinha ninguém na rua, a Lança da Nação estava lá, bem armada. Aí o pessoal perguntava para ele, mas o senhor montou um grupo? Ele falou, não, eu montei um pensamento. Eu montei um pensamento, que é o pensamento de defesa. A minha defesa é a palavra, a deles é a arma. Qual é a de vocês? Que vão com a borracha, que vão com gás lacrimogênio, né? Que vão com bala, massacre de Chapperville, né? Que foi em 78, foi uma loucura. Perdeu-se até as contas de quantos negros foram assassinados, o pessoal correndo da polícia daqui para lá, e de lá vinha outra tropa. Então, eles ficaram no meio do fogo cruzado e ali foram exterminados. E acabou. E foi feito, acabou. E não tinha que ser feito, tá? Sim. Entendendo? Então, Carlinhos, eu sei pode que assim, falar. a gente tá já passando de uma hora, eu sei que você está em campanha, Já passamos de uma hora. já, mas tá maravilhoso, assim, tá de bom demais. E aí eu ia te perguntar disso, até para dar continuidade, a inspiração, mas daqui a pouco a gente para, que eu sei que você tem as suas correrias aí para fazer. Uhum. A inspiração, então, estava mais ali do Nelson Mandela, ou teve, por exemplo, algum contato também com os Panteras Negras, no sentido de conhecer, discutir? Não, o lance dos Panteras, a gente tomou ciência, nós acompanhamos, né? Algumas matérias que saíam, nós acompanhamos, mas como o próprio Martin Luther King, né, e o próprio Nelson Mandela disseram, eu não criei isso aí, vocês criaram isso aí. Não haveria necessidade de ter Panteras Negras do jeito que são, mas vocês criaram, então eles estão se defendendo. Eu continuo com o meu discurso de que eu tenho um sonho, I have the dream, né? Eu tenho um sonho, que um dia, papapá. O discurso dele. A mesma coisa do Nelson Mandela aconteceu com o Martin Luther King. Os caras estão armados. Ah, mas o senhor não tem gerência sobre eles? Nenhuma. Eu sou batista, eu sou da igreja.
Ali nenhum deles é de igreja, lá também não era nem de candomblé, nem de umbanda. Era o grupo revolta, discriminação racial escancarada nos Estados Unidos, bem próxima da, da sul-africana, e que os caras se amaram. O Malcolm X, né, o Malcolm X, conhecido, quando integrou-se, fez parte dos Panteras Negras, depois de um certo tempo, que o pessoal, às vezes, ou não viu o filme todo ou nunca leu o livro. O pessoal fala, não, Malcolm X era fogo. Sim, ele foi durante muito tempo o cara durão que partia para tiro, mandava matar e tudo. Só que ele passou 3 anos no Tibete. E a saída dele para o Tibete, quando ele volta, é outro cara. Foi quando ele começou a querer tirar o líder deles com aquele discurso de que ele descobriu que o cara roubava, que o cara estava milionário, que o cara tinha raiva dele, e mandaram matar o Malcolm X. Quem mandou matar, me foge o nome do homem agora, é tanto nome, tanta gente, mas o líder lá da seita lá do Malcolm X. E mandam matar ele. Ele, na época da morte dele, ele já não era o Malcolm X, que não podia ver um branco na calçada que pega, mata, atira, enforca. Ele foi assim. Só que ele ficou 3 anos no Tibete. E lá o bicho pegou. Foi consciência, foi conversa, foi meditação. Aí ele volta. Quando ele volta, os caras disseram, não, com essa mentalidade aí, você não vai fazer discurso em lugar nenhum. Aí ele começou a confrontar o líder. Confrontou, até que mandou matar. Mesma coisa, Martin Luther King. Mesma coisa, não queriam conversa, não é para conversar, é para ir para o confronto. Se vai no confronto de Martin Luther King, se vai no confronto de Malcolm X, se vai no confronto de Nelson Mandela, se ficassem para confronto, essas 3 regiões não teriam mais negros, porque os negros só iriam para dar continuidade à luta. Aí a classe branca, poderosa, o poderio econômico, sempre teria o quê? Mais armas, né? Mais formas de matar, né? Aviões, canhão, os caras mandam tudo, não querem nem saber. Então, a forma que esses 3 descobriram foi essa, de conscientização para o diálogo. E foi essa que chegou para nós aqui do Cabeça de Negro, por isso não tivemos resistência dos grupos teatrais. Muito pelo contrário, quando a gente se encontrava no Bar do Zizi, ali onde é o Mercado Cultural, em frente ao Palácio, a gente ficava sentado ali, tinha umas mesas boas de tomar uma, todos que passavam, a gente acabava se juntando. Tinha hora que estava 20 juntos, todo mundo falando ao mesmo tempo, um dando uma ideia aqui. Aí o Bubu dizia, rapaz, você podia fazer um personagem no próximo show que vai tratar disso assim, 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 assim. Opa, vamos lá, vamos ver. Então foi assim fantástico. Como eu já falei, a Ângela Cavalcante, o Bedotti, o Mado, o Juruna, nosso Sueli Rodrigues, a outra Sueli, o bicho, muita gente passou com a gente, somou, o Celso, o Risso, muita gente somou, e eu digo que hoje a frase do Ferreira Goulart está completa. Maravilha. E só uma dúvida que me ficou, quer dizer, as ideias começam ali nos anos 80, mas o primeiro show só ocorre nos anos 90? É isso, não? O Dadá ele faz uma confusão, porque em 1988, que foi os 100 anos da abolição, nós fizemos, era os 100 anos de Zumbi, nós fizemos o show. Então o Dadá coloca 95, eu tenho a impressão que ele tá equivocado. Ele até mandou para mim, eu falei, Dadá, tu está botando 95, tem certeza? Eu digo, não, Dadá, não é 95, porque o Cabeça de o Reza Forte acabou em 83. Aí eu fui a Fortaleza, à época tinha um trabalho para fazer lá, eu fui a Fortaleza e fiquei 1 ano. Aí, quando eu volto, já voltamos já discutindo Cabeça de Negro. Então, em 88, era o centenário da morte de Zumbi, em 1980. Ele nasceu em 88, morreu em 88, 1988, centenário, né? Aí ficou assim, digo, não é 95, 95 estaríamos só 5 anos do ano 2000. Ano 2000 a gente não estava mais mexendo com isso. Então tem uma falha, mas eu vou corrigir para ti direitinho. Eu vou corrigir direitinho. Maravilha. Eu tenho a impressão que ele me enganou.
A impressão também que eu tenho é que é anos 80 ainda, É anos 80, pelo porque que eu ele, ouço, pelo que eu ouço ainda as é, pessoas. quando eu disse que ia conversar com você, né, ele falou, Maraca, não, 95. Eu falei, Dada, tem certeza? 95 com só 5 anos do ano 2000, não estava mais mexendo com isso. Ano 2000 a Aham. gente já estava fazendo o Projeto 5 e meia, que aí esse é só musical, né, que o Bubu criou depois do Cabeça de Negro, veio 5 e meia, mas isso aí era só mesmo a parte musical, nem Ótimo. teatral, nem movimento negro, nem nada. Mas tem como levantar direitinho, tá? Maravilha. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado. Assim, Nada, meu amigo. caso você queira dizer ou falar alguma coisa que eu não perguntei, fique à vontade. E, mais uma vez, agradeço demais. Fique à vontade aí para dizer de repente. Ah, eu que agradeço essa preocupação sua, né, de fazer o seu doutorado trabalhando em cima da questão do teatro, né, nosso aqui da nossa região, pode ser até estendido. Isso é muito bom. Nós estamos com 2 teatros na cidade, esperamos 20 anos por eles, e parece que não sentimos falta daquilo que nós sentimos durante 20 anos. Então, os 2 ali, não se dá uma direção para isso, né? Ah, não, o teatro, o cara tem que vir do Rio para fazer o espetáculo, aqui tem que pagar R$ 7.000. Qual é o público que ele tem de garantia para cobrir os Pois R$ 7.000 é, que ele vai pagar? Não pois é. tem. Não Não foi tem. criado público para isso. Então, Uhum. deveria começar de forma mais lenta. Pega os artistas aqui. Ah, nós vamos mexer no grandão agora, não deixa o grandão para alguns eventos. Tudo bem, vamos trabalhar o pequeno, mas você está criando um público para ir. Vira e mexe acontece alguns fatos, como aconteceu com um evento chamado Caçambá da Cutuba, foi um fato político que ocorreu aqui, de um político que passou com uma caçamba em cima de um povo num comício, e um colega nosso foi embora daqui, foi para o Rio e resolveu fazer um clipe, um vídeo sobre isso, contando essa história. Lotou o Teatro Menor, ele lotou mesmo. Os alunos, todo mundo querendo saber. Então, fatos. Não era uma peça teatral, né? Era um fato histórico, político histórico, que a imprensa se preocupou em divulgar e as escolas mandaram os alunos para conhecer essa história. Mas público de teatro nunca foi construído. Então, parabéns a vocês, a sua equipe, pelo trabalho. Obrigado, estamos junto aí. Assim, estou há pouco tempo na cidade e desde que cheguei tentando esse contato, fiz um projeto também chamado Conversas de Quinta, Arte, Cultura em Debate, em que eu conversei com a Sueli, com a É, Ângela, o Bedotti agora, eu fui conhecê-lo, passou, já estava bastante mal, falando inclusive com muita dificuldade, mas debilitado, me respondeu por escrito algumas questões. Então é isso, certo. levantar realmente essa memória que ela é importante, né? Saber para as pessoas que estão hoje aí Lógico, fazendo teatro, fazendo música, saber que tiveram as pessoas que vieram antes. Claro que o meu foco é o e, teatro, né? Não dá para cobrir tudo, mas é isso, né? Se tem e, gente fazendo hoje, é saber que teve pessoas como você que vieram antes e ainda estão aí contribuindo até hoje. Obrigado. e, vamos, e vamos perturbar mais um pouco. É isso aí, maravilha. Desejo êxito na campanha aí. Tomara que tenha Obrigado, obrigado. campanha que é importante para a cidade. Obrigado, viu? Beleza, qualquer coisa é só você mandar lá que a gente ajusta. Mas eu vou ajustar o 85 direitinho, mas é 85, sim, da data errado. Não é 95, não. 95 já estava perto do ano 2000 e ano 2000 já era cabeça, já era 5 e meia. Mas a gente fecha isso tranquilo, tá? Tá ótimo. Obrigado, então, viu? Um abraço, Um viu? abraço, pessoal.